Quando atravessei a porta daquele tribunal, o mundo pareceu parar. O juiz ergueu os olhos dos seus papéis e fixou-se em mim com uma expressão que jamais esquecerei. Seu rosto se transformou em segundos, passando da concentração profissional para algo próximo ao espanto, quase ao medo. Seus lábios se entreabriram, e eu ouvi sussurrar como se as palavras lhe escapassem sem permissão. Quem é você? A sala inteira se virou para mim. Senti o peso de todos aqueles olhares, alguns confusos, outros curiosos, e um em particular, o da minha nora Chloe, que empalideceu como cera. Sua mãe, Vitória, sentada ao lado dela com aquele ar de superioridade que sempre a caracterizava, franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Eu os vi se entreolharem, primeiro com perplexidade, depois com algo que parecia um terror contido. Meu filho, David, sentado à mesa da defesa com os ombros caídos e o olhar perdido, virou-se lentamente. Quando nossos olhares se encontraram, vi lágrimas escorrendo por suas bochechas. Não disse nada. Simplesmente caminhei em sua direção, meus passos ecoando no silêncio absoluto daquela sala, e coloquei a mão em seu ombro. Foi então que tudo começou a mudar. Mas para entender como cheguei àquele momento, preciso voltar no tempo. Preciso levá-lo à minha casa, aquela vida tranquila que construí cuidadosamente ao longo dos últimos 15 anos. Uma vida simples, longe do barulho e das luzes que antes me cercavam. Minha casa sempre foi um refúgio de paz. Está localizada nos arredores da cidade, rodeada por árvores antigas cujos galhos balançam suavemente com a brisa. Todas as manhãs acordo com o canto dos pássaros, esse som puro que me lembra que existe beleza e simplicidade. Minha rotina é previsível e reconfortante. Eu preparo chá de camomila no meu bule de cerâmica branca, o mesmo que uso há 20 anos. O aroma doce invade a cozinha enquanto observo pela janela como a luz da aurora tinge o jardim com tons de dourado e rosa. Tenho 70 anos, e cada um desses anos se reflete nas linhas do meu rosto, nas minhas mãos que tremem levemente quando seguro a xícara quente. Mas há algo mais em mim. Algo que a maioria das pessoas jamais notaria ao me ver na rua. Algo que mantive trancado, escondido, protegido por tanto tempo que quase me esqueci de sua existência. Meus dias se dividem entre meu pequeno jardim de ervas e meus livros. Tenho uma biblioteca inteira no meu escritório, volumes antigos com lombadas gastas que li e reli inúmeras vezes. Gosto de passar as minhas tardes lá com as cortinas entreabertas, deixando entrar raios de luz que iluminam a poeira suspensa no ar. Tem cheiro de papel velho, de madeira e de tempo parado. É o meu santuário. Os vizinhos me conhecem como Senhora Harrison, a bondosa senhora idosa que cultiva alecrim e manjericão, que os cumprimenta com um sorriso gentil e raramente recebe visitas. Algumas pessoas me trazem pão caseiro. Outros pedem conselhos sobre plantas. Ninguém pergunta sobre o meu passado. Ninguém sabe quem eu era antes de me tornar essa versão silenciosa de mim mesma. Meu filho David vem me visitar a cada 2 semanas. Sempre com seus filhos, meus 2 preciosos netos, de 8 e 10 anos. Eles correm pelo quintal, perseguem borboletas e me pedem para contar histórias enquanto comemos biscoitos de aveia na varanda. Eles são a minha maior alegria, a razão pela qual ainda acredito na bondade do mundo. David é um bom homem. Ele trabalha como engenheiro, ganha bem e sempre foi responsável e carinhoso com os filhos. Mas, há 2 anos, seu casamento desmoronou. Chloe, sua esposa, o abandonou da noite para o dia, levando os filhos e se mudando para a casa de sua família. Uma família poderosa, rica e influente, acostumada a conseguir tudo o que deseja, independentemente de quem tenha que esmagar no processo. Desde então, David tem lutado para manter a guarda compartilhada. Ele gastou todas as suas economias com advogados, suportou humilhações e mediações, e chorou na minha cozinha inúmeras vezes. Eu o consolei, fiz chá para ele e disse que tudo ficaria bem. Mas, no fundo, eu sentia a injustiça crescendo dentro de mim como uma sombra escura. Chloe mudou. Ou talvez ela sempre tenha sido assim, e eu simplesmente me recusei a enxergar. Ela se tornou cruel, calculista, usando as crianças como armas, plantando ideias em suas cabeças, dizendo-lhes que o pai não as amava. E a família dela, especialmente a mãe, Vitória, apoiava cada mentira, cada manipulação. Eles tinham dinheiro para contratar os melhores advogados, subornar testemunhas e construir uma narrativa falsa onde David era o vilão. Assisti a tudo da minha pequena casa, sentindo uma mistura de raiva e impotência.
Mas eu não fiz nada porque já havia decidido há muito tempo que aquela parte da minha vida tinha terminado. Que o poder que antes eu detinha não me pertencia mais. Que eu permanecesse nas sombras, invisível, irrelevante até receber aquela ligação. Era uma tarde de terça-feira. Eu estava regando minhas plantas de lavanda quando o telefone tocou. A voz de David do outro lado da linha era quase um sussurro entrecortado, sufocada por soluços. Mãe, disse ele. E nessa única palavra, eu ouvi toda a sua dor. Eu perdi. O juiz decidiu que Chloe ficará com a guarda total. Só consigo ver meus filhos um fim de semana por mês. Eles mentiram. Mãe, disseram coisas horríveis sobre mim e ninguém acreditou em mim. O advogado dela me humilhou na frente de todos. Chloe estava rindo. Toda a família dela estava rindo de mim. Fechei os olhos. Senti algo dentro de mim, algo que estava adormecido há 15 anos, começar a despertar. Era como se uma porta selada estivesse se abrindo lentamente, liberando uma força que eu havia esquecido que possuía. Quando será a próxima audiência? Perguntei, e minha voz soou diferente, até para mim mesma. Mais firme, mais frio. Em 3 dias, respondeu David entre lágrimas. Mas não há mais nada a fazer, mãe. Eles venceram. Desliguei o telefone e fiquei imóvel no meio do meu jardim. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e violeta. Senti a terra sob meus pés, o ar fresco em meu rosto, a batida constante do meu coração, e tomei uma decisão. Entrei em casa e fui direto para o meu escritório. Abri a gaveta debaixo da minha escrivaninha, aquela que nunca toco, onde guardo as coisas que pertencem a outra versão de mim. Peguei uma pasta gasta e a abri com as mãos trêmulas. Lá estavam eles. Todos aqueles documentos, aquelas fotografias, aquelas lembranças de quem eu costumava ser. Meu doutorado em Direito Constitucional, meus prêmios, cartas de meus alunos, artigos de jornal onde meu nome foi mencionado com respeito, quase com reverência. Passei os dedos sobre uma fotografia antiga onde eu aparecia com minhas vestes, sério e imponente, cercado por magistrados. No verso, alguém havia escrito, Juiz Eleanor Prescott, a mente mais brilhante do sistema judiciário. Respirei fundo. Chegou a hora de lembrar ao mundo quem eu era. E 3 dias depois, eu atravessei aquela porta do tribunal. O olhar do juiz Julian Vance ainda estava fixo em mim, e eu podia ver sua mente trabalhando freneticamente, tentando processar o que estava vendo. Eu o conhecia, não pessoalmente, mas sabia quem ele era. Ele havia sido meu aluno há 25 anos, um dos melhores de sua geração. Lembrei-me de seu rosto jovem e ansioso, sempre sentado na primeira fila da minha aula de Direito Processual Civil, anotando com uma dedicação que poucos possuíam. Agora era ele quem presidia esta sala, quem tinha o poder de decidir o futuro do meu filho e dos meus netos. E em seus olhos, vi reconhecimento. Vi as peças se encaixarem em sua memória. Professora Prescott. Juíza Prescott, a mulher que havia escrito 3 dos livros didáticos que ele sem dúvida estudará, a mulher cuja assinatura validara julgamentos que mudaram a jurisprudência do país. Lentamente, tirei o casaco cinza que estava vestindo e o dobrei cuidadosamente sobre o encosto da cadeira ao lado de David. Eu vestia um vestido verde-oliva simples, nada ostentoso, mas digno. Meus cabelos brancos estavam presos em um coque baixo, e eu não usava nenhuma joia além de um par de brincos de prata que meu marido me deu décadas atrás. Eu não precisava parecer poderoso. O verdadeiro poder não se desgasta. É respirado. Chloe me observava da sua mesa. Seus olhos se estreitaram, tentando entender o que estava acontecendo. Eu a tinha visto apenas algumas vezes durante o casamento dela com David. Ela sempre fora educada comigo, mas distante, como se eu fosse simplesmente um acessório irrelevante em sua vida, uma sogra idosa sem importância. Eu nunca lhe contei sobre o meu passado. Nunca senti necessidade de impressioná-la ou explicar quem eu tinha sido. Agora, vendo-a ali, com seu caro terno cor creme e sua expressão de superioridade, fiquei feliz por ter permanecido em silêncio todos esses anos. Seu advogado, um homem corpulento na casa dos 50 anos com um terno preto que parecia apertado demais, inclinou-se em sua direção e sussurrou algo em seu ouvido. Chloe balançou a cabeça, visivelmente confusa. Sua mãe, Vitória, sentada na primeira fila atrás delas, olhou para mim com uma mistura de desdém e curiosidade.
Ela estava acostumada a ser a mulher mais importante em qualquer sala em que entrasse. Sua família era proprietária de uma rede de concessionárias de automóveis em todo o estado. Eles possuíam propriedades avaliadas em milhões de dólares. E ela usava esse poder como um martelo, esmagando qualquer um que se colocasse em seu caminho. Mas hoje, algo havia mudado na atmosfera daquele quarto, e ela sentia isso, mesmo sem entender o porquê. O juiz Vance pigarreou. Senhora, começou ele, e sua voz tremeu ligeiramente. Poderia se identificar para que conste em ata? Eu sorri. Foi um sorriso discreto, quase imperceptível nos cantos dos meus lábios, mas carregado de significado. Claro, meritíssimo. Meu nome é Eleanor Mercedes Prescott. Eu sou a mãe do réu, David Harrison. Houve um silêncio. Então, o juiz acrescentou, quase sem conseguir se conter, doutora Eleanor Prescott, ex-juíza da Suprema Corte Estadual. Exatamente a mesma, respondi em voz calma. O impacto foi imediato. Ouvi murmúrios no tribunal. O advogado de Chloe endireitou-se abruptamente na cadeira. Vitória inclinou-se para a frente, com os olhos arregalados, e Chloe, minha querida ex-nora, ficou ainda mais pálida, se é que isso era possível. Meu filho olhou para mim com espanto. Ele sabia que eu tinha sido advogado, que eu tinha trabalhado no sistema judiciário, mas eu nunca lhe contei os detalhes. Nunca lhe contei sobre os casos importantes que havia conduzido, as vezes em que meu nome apareceu nas manchetes, as palestras que ministrei em universidades por todo o continente. Para ele, eu sempre fui apenas a mamãe, a mulher que fazia biscoitos e cultivava ervas em seu jardim, e era exatamente isso que eu queria até agora. O juiz Vance pareceu incerto sobre como proceder. Juiz Prescott, é uma honra tê-lo em meu tribunal. Devo confessar que estudei seus textos ao longo de toda a minha carreira. Sua análise sobre o devido processo legal no caso Fernandes versus o Estado continua sendo leitura obrigatória. Assenti com a cabeça graciosamente. Fico feliz em saber que minhas contribuições ainda são relevantes, e fico ainda mais feliz em saber que o senhor está presidindo este caso, juiz Vance. Eu sempre soube que você iria longe. Você foi excepcional na minha turma. Notei que suas bochechas coraram levemente. O advogado de Chloe levantou-se de um salto. Excelência, com todo o respeito, não entendo qual a relevância disso para o caso. A senhora pode ser quem ela for, mas isso não altera os fatos apresentados. Virei-me lentamente para ele. Sustentei seu olhar até vê-lo desviar o olhar. Eu não lhe dirigi uma única palavra diretamente, mas a mensagem era clara. Ele escolheu o adversário errado. O juiz Vance recuperou a compostura profissional. Você está correto, conselheiro. Vamos prosseguir com a audiência. Ele olhou para mim. Juiz Prescott, o senhor deseja representar seu filho nesta audiência? Não, meritíssimo, respondi calmamente. Não exerço a advocacia há 15 anos. Estou aqui simplesmente como mãe, como observadora e como alguém que sabe muito bem como a justiça funciona, ou como deveria funcionar. Aquelas últimas palavras pairaram no ar como um aviso velado. O juiz os compreendeu. Eu sabia que ele faria isso. Sentei-me ao lado de David, que ainda me olhava como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Apertei a mão dele delicadamente. Estava frio, tremendo. Vai ficar tudo bem, sussurrei. Confie em mim. A audiência foi retomada, mas a energia havia mudado completamente. O advogado de Chloe, que minutos antes se mostrava confiante e arrogante, agora parecia nervoso. Ele remexeu seus papéis com mais frequência do que o necessário, e sua voz havia perdido aquela certeza esmagadora que certamente usará para humilhar meu filho em audiências anteriores. Chloe ficava me olhando de soslaio. Eu conseguia ver as perguntas se formando em sua mente. Quem era a ex-sogra dela? Realmente, por que ela nunca soube? O que isso significava para o caso dela? Vitória, por sua vez, pegou o celular e digitava freneticamente, provavelmente procurando meu nome na internet, tentando entender com quem tinha se metido. Sorri para mim mesmo. Deixe-a procurar. Deixe-a ler. Que ela descubra cada artigo, cada decisão, cada caso em que meu nome brilhou como um farol de justiça inabalável. Porque isso foi apenas o começo.
Passei 15 anos em silêncio cuidando do meu jardim e fingindo que o mundo exterior não importava mais. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles tocaram no meu filho. Eles machucaram meus netos. E agora eu estava de volta. E quando Eleanor Prescott retornou, todo o sistema estremeceu. O juiz prosseguiu com os procedimentos formais, mas eu já não estava apenas ouvindo. Minha mente estava trabalhando, analisando, relembrando tudo o que eu havia aprendido em 40 anos de carreira. Eu conhecia todas as brechas, todos os procedimentos, todos os recursos que poderiam ser usados. E, mais importante ainda, eu conhecia pessoas, pessoas importantes, pessoas que me deviam favores, pessoas que se lembrariam do meu nome com respeito e, em alguns casos, com medo. Peguei um pequeno caderno da minha bolsa e comecei a fazer anotações. Todas as inconsistências nos argumentos do outro lado. Cada vez que o advogado de Chloe exagerava ou distorcia os fatos, cada momento em que o procedimento não era seguido à risca, como deveria ser. David me observava escrever e, pela primeira vez em meses, vi algo parecido com esperança iluminando seus olhos cansados. Sim, meu filho, pensei enquanto minha caneta deslizava sobre o papel. Sua mãe voltou, e desta vez ninguém nunca mais vai te machucar. Naquela noite, após a audiência terminar sem resoluções definitivas, mas com uma atmosfera completamente transformada, voltei para casa dirigindo em silêncio. David tentou me fazer perguntas, mas eu pedi que ele esperasse. Eu precisava pensar. Eu precisava processar isso. Eu precisava me tornar, ainda que temporariamente, a mulher que eu havia sido um dia. Cheguei bem depois do pôr do sol. As luzes da minha varanda tremeluziam suavemente, iluminando o caminho de pedra que levava à minha porta. Entrei, deixei minhas chaves na mesa da entrada e fui direto para meu escritório. Não acendi muitas luzes, apenas o candeeiro de mesa, aquele velho candeeiro de latão com o abajur verde que me tinha sido companheiro em inúmeras noites de estudo e preparação de casos. Sentei-me na minha cadeira de couro gasta e abri meu laptop, uma das poucas concessões à tecnologia moderna que me permiti nestes anos de aposentadoria. Meus dedos, embora enrugados e manchados pela idade, ainda se lembravam de como digitar rapidamente. Pesquisei meu nome na internet, assim como tinha certeza que Chloe e Victoria haviam feito. Os resultados apareceram às dezenas, em páginas e páginas de artigos, referências acadêmicas e decisões históricas. Houve o caso Clear Creek, no qual defendi os direitos constitucionais de uma comunidade indígena contra uma empresa de mineração multibilionária. Houve o caso Patterson versus Patterson, no qual estabeleci o precedente sobre guarda compartilhada que ainda é usado nas faculdades de direito. Lá estava minha fotografia de 20 anos atrás, vestida com minhas togas, séria e firme, na capa de uma revista jurídica com a manchete, A Juíza de Ferro, Eleanor Prescott e seu legado inabalável. Eu sorri amargamente. A Justiça de Ferro. Era assim que me chamavam. Não porque eu fosse cruel, mas porque era impossível me dobrar. Porque quando tomei uma decisão baseada na lei e na justiça, nada nem ninguém conseguiu me fazer mudar de ideia. Não foi dinheiro, nem ameaças, nem pressão política. Essa reputação me custou tudo. Eu havia perdido amizades. Eu havia recebido ameaças de morte. Vivi durante anos sob escolta policial. E finalmente, cansado da guerra constante, decidi me aposentar, desaparecer, me tornar um fantasma da minha própria lenda. Mas os fantasmas podem retornar quando necessário. Fechei o laptop e abri a gaveta de cima da minha escrivaninha. Dentro havia uma antiga agenda de endereços encadernada em couro preto. As páginas amarelaram com o tempo. Abri com cuidado. Estava repleto de nomes, números de telefone e endereços. Algumas foram riscadas porque essas pessoas já não estavam entre nós. Mas muitos outros ainda estavam ativos. Colegas, ex-alunos, juízes, promotores, advogados que trabalharam comigo, jornalistas que cobriram meus casos mais importantes. Passei os dedos sobre os nomes, lembrando-me de rostos e vozes. Maxwell Shen foi meu assistente por 5 anos, um jovem brilhante com um senso de justiça tão forte quanto o meu. Agora ele era sócio de uma das firmas mais prestigiosas do país. Caroline Rives, uma ex-aluna que seguiu meus passos e agora é juíza de direito de família na divisão de apelações. Sam Costello, um investigador particular que me ajudou a desvendar fraudes complexas em casos aparentemente impossíveis.
Peguei meu telefone fixo, aquele aparelho antigo que parecia pesado e real na minha mão, tão diferente dos celulares modernos. Disquei o primeiro número. Eram quase 21 horas, mas eu sabia que Maxwell ainda estaria em seu escritório. Eles sempre foram viciados em trabalho. O telefone tocou 3 vezes antes que ele atendesse. Shen, Lee e Associados. Maxwell Shen falando. Maxwell, eu disse simplesmente. Esta é Eleanor Prescott. Houve um longo silêncio. Demorei tanto que pensei que a chamada tivesse caído. Então ouvi sua voz, incrédula, quase embargada pela emoção. Juiz Prescott. É você mesmo? Foi, meu Deus. Devem ser 15 anos. Eu pensei que nunca mais ouviria falar de você. Tenho vivido em paz, Maxwell. Aposentado em paz. Mas aconteceu algo que requer minha atenção. Eu preciso de sua ajuda. Qualquer coisa, respondeu ele sem hesitar um segundo. Você sabe que eu te devo tudo o que sou. Diga-me do que você precisa. Expliquei a situação de David. Contei a ele sobre Chloe, sobre a família dela, sobre a injustiça que estava acontecendo. Contei a ele sobre as mentiras, sobre como eles haviam manipulado o sistema, sobre como meu filho estava perdendo a guarda dos filhos, não por ser um pai ruim, mas porque o outro lado tinha mais dinheiro e menos escrúpulos. Maxwell ouviu em silêncio, e quando terminei, sua voz estava dura como aço. Eu conheço a família, os Salazar, certo? Proprietários da Salazar Motors. Eles têm fama de serem implacáveis. Eles já compraram juízes antes. Eles levaram os negócios dos concorrentes à falência usando métodos questionáveis. Mas a justiça, se você estiver envolvido, não tem ideia de com quem acabou de se meter. Preciso que você investigue tudo sobre eles, eu disse. As finanças deles, os negócios, os contatos, tudo que possa ser relevante, e eu preciso de total discrição. Ninguém pode saber ainda que estou por trás disso. Entendido. Terei um relatório completo para você em 48 horas. Desliguei e disquei o próximo número. Caroline atendeu ao segundo toque. Ives. Caroline, sou eu, Eleanor Prescott. Uma inspiração profunda. Professor, não consigo acreditar. É você mesmo? Sorri apesar da seriedade do momento. Caroline sempre foi expressiva e apaixonada. Sou eu, querida. Como você tem estado? Ótimo, professor. Muito bom. Agora sou juiz de vara de família, graças a tudo que você me ensinou. Mas você desapareceu. Todos nós nos perguntávamos o que tinha acontecido com você. Decidi me aposentar e viver em paz. Mas agora preciso consultar você sobre algo. Extraoficialmente, trata-se de um processo de guarda envolvendo meu filho. Contei a ela os detalhes, os nomes, as datas. Caroline ouviu com atenção profissional. O juiz Vance é bom, disse ela finalmente. Ele era seu aluno, não era? Ele tem fama de ser justo, mas também de ser cauteloso. Ele não gosta de criar problemas com famílias poderosas. Mas se você estiver lá, se ele souber que você está observando, posso garantir que ele seguirá a lei à risca. Ninguém quer ficar mal na frente do juiz Prescott. Espero que sim. Mas eu preciso de mais do que a cautela dele. Eu preciso de justiça de verdade. O senhor o terá, professor. Se houver algo suspeito nesse caso, e com a família Salazar, provavelmente posso fazer alguns telefonemas discretos. Verifique se existem reclamações anteriores, inconsistências nos documentos apresentados. Deixe comigo. Conversei com mais 3 pessoas naquela noite. Cada conversa me reconectou com uma parte de mim que estava adormecida. Cada nome que eu discava trazia à tona memórias de batalhas vencidas, de injustiças corrigidas, de vozes que eu ajudara a amplificar quando ninguém mais queria ouvir. Quando finalmente desliguei a última chamada, já passava das 11 da noite. Eu me servi uma xícara de chá de camomila e fui para a varanda dos fundos. O ar da noite estava fresco e cheirava a terra úmida. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo. Sentei-me na minha velha cadeira de balanço, aquela que rangia a cada movimento, e fechei os olhos.
Durante 15 anos, acreditei que havia deixado aquele mundo para trás, que havia pendurado minha toga para sempre, que a doutora Eleanor Prescott, a juíza de ferro, havia morrido, e que em seu lugar estava simplesmente Eleanor, a avó que cultivava ervas e assava biscoitos. Mas eu estava enganado. Aquela mulher nunca havia morrido. Ela estava apenas esperando o momento certo para retornar. E chegou aquele momento em que tocaram no meu filho, em que feriram meus netos, em que a injustiça se tornou tão grande que eu não pude mais ignorá-la. Abri os olhos e olhei para o céu. Perdoe-me, sussurrei, embora não tivesse certeza com quem estava falando. Talvez para o meu falecido marido, que sempre me implorou para encontrar a paz. Talvez para mim mesma por quebrar a promessa de ficar longe. Mas não posso ficar de braços cruzados sem fazer nada. Desta vez não. Uma brisa suave movia as folhas das árvores, criando um sussurro que soava quase como uma resposta, quase como uma bênção. Tomei o último gole do meu chá, agora frio, e voltei para dentro. Amanhã, o trabalho de verdade começaria. Amanhã, eu começaria a tecer a teia que prenderia Chloe e sua família em suas próprias mentiras. E eu o faria com a precisão e a paciência que apenas 40 anos de experiência podem proporcionar. Porque se há algo que aprendi em minha longa carreira, foi isto. A justiça nem sempre é rápida. Mas quando executado corretamente, é absolutamente devastador. 2 dias depois, Maxwell apareceu à minha porta com uma pasta de couro preta e uma expressão que misturava profissionalismo com algo semelhante a uma satisfação predatória. Convidei-o a entrar e preparei um café, aquele ritual que sempre precedia conversas importantes. Estávamos sentados na minha sala de estar, rodeados pela luz natural que entrava pelas janelas abertas, e ele colocou a pasta na mesa de centro. Justiça, começou ele, abrindo a tranca com um clique metálico. O que descobri é ainda mais interessante do que eu esperava. A família Salazar tem uma fachada impecável, mas basta arranhar um pouco para a tinta descascar. Ele retirou uma pasta grossa cheia de documentos. Meu coração acelerou, aquela velha descarga de adrenalina de quando eu estava prestes a descobrir a peça-chave de um caso. Maxwell espalhou vários papéis sobre a mesa, organizando-os metodicamente. Vamos começar pelo básico, disse ele. A Salazar Motors reporta receitas anuais de aproximadamente 50 milhões de dólares. Eles têm 8 concessionárias no estado. Vitória Salazar é a matriarca que controla tudo desde que seu marido faleceu há 10 anos. Ela é conhecida por ser implacável nos negócios. Eu já sabia disso, comentei, dando um gole de café. Diga-me algo que eu não saiba. Maxwell sorriu. Nos últimos 3 anos, eles estiveram sob investigação da Receita Federal por irregularidades fiscais. Ainda não há nada concreto, mas existem indícios de que lavam dinheiro através de vendas fictícias. Além disso, existem 7 processos trabalhistas movidos por ex-funcionários alegando demissão injusta e assédio no local de trabalho. Todos os casos foram resolvidos extrajudicialmente com acordos de confidencialidade. Assenti com a cabeça, tomando notas mentais. E Chloe especificamente? É aí que a coisa fica interessante, Justice. Chloe Salazar nunca trabalhou formalmente. Ela consta na folha de pagamento da empresa como consultora de imagem corporativa, com um salário anual de 200 mil dólares, mas não há evidências de que ela realmente faça alguma coisa. É basicamente uma forma de transferir o dinheiro da empresa dela sem pagar os impostos devidos. Fraude fiscal, murmurei. Prossiga. Ela possui 3 cartões de crédito corporativos que utiliza para despesas pessoais. No mês passado, ela gastou 45 mil dólares em roupas, restaurantes e uma viagem a Miami com as amigas. Tudo faturado como despesas de representação corporativa. Maxwell fez uma pausa e olhou diretamente para mim. E está é a melhor parte, justiça. Encontrei registros de uma visita dela a um centro de reabilitação há 2 anos. 30 dias de internação por dependência de medicamentos ansiolíticos com receita médica. Levantei o olhar bruscamente. Vício em medicamentos, e isso não veio à tona no julgamento da custódia. Claro que não. Eles pagaram a clínica para manter os registros em total sigilo. Eles usaram uma identidade falsa para serem admitidos. Mas tem um contato que trabalhava lá e se lembra do caso porque a família Salazar fez um escândalo exigindo tratamento VIP e confidencialidade absoluta.
Minha mente começou a trabalhar a alta velocidade. Uma mãe com histórico de dependência química, que também cometia fraude fiscal e vivia de dinheiro de uma empresa sob investigação. E durante o julgamento, seu advogado retratou David como um pai instável, enquanto ela aparentava ser a mãe perfeita. Tem mais? Perguntei, embora pela expressão de Maxwell eu soubesse que sim. O advogado de Chloe, Gregory King, tem uma reputação questionável. Ele já ganhou vários casos usando táticas agressivas e, segundo boatos na guilda, não é estranho a manipulação de testemunhas. Há 5 anos, ele foi investigado pela Ordem dos Advogados por suposta fabricação de provas, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Curiosamente, o advogado que o acusou retirou a queixa depois de receber uma quantia significativa de dinheiro. Quanto? $100.000. Transferência bancária direta. Está tudo documentado, só que ninguém se deu ao trabalho de investigar mais a fundo. Recostei-me na cadeira, processando todas as informações. Era como montar um quebra-cabeça onde cada peça revelava uma imagem mais clara da corrupção e da manipulação. Mas eu precisava ter cuidado. Eu não poderia simplesmente apresentar essas informações no tribunal sem a estratégia correta. Eu precisava que parecesse que eles estavam se desmascarando, que suas mentiras estavam desmoronando sob o próprio peso. Maxwell, preciso que você faça outra coisa. Quero que você entre em contato discretamente com o investigador do IRS responsável pelo caso Salazar. Não diga nada sobre mim. Basta mencionar que você possui informações relevantes sobre irregularidades financeiras relacionadas a um caso de guarda de menores. Que as crianças possam estar se beneficiando de dinheiro de origem duvidosa. Maxwell tomou notas rapidamente. Mais alguma coisa, juiz? Sim. Preciso de cópias autenticadas de todos esses documentos e quero o nome do contato no centro de reabilitação. Eventualmente, precisarei de um depoimento. Você o receberá em 24 horas. Depois que Maxwell saiu, liguei para Sam Costello, o detetive particular. Era um homem de 60 anos com a aparência de um avô inofensivo, mas com a astúcia de uma raposa. Ele havia trabalhado comigo em casos nos quais precisávamos de provas que os canais oficiais não conseguiam ou não queriam obter. Juiz Prescott, disse-lhe ao atender, com a voz rouca devido a anos de tabagismo. Ouvi rumores de que você tinha voltado. Eu não acreditava nisso até agora. Os rumores são verdadeiros, Sam. Preciso dos seus serviços até os confins da terra. O que você precisa? Quero vigilância discreta sobre Chloe Salazar. Preciso saber com quem ela se encontra, aonde vai e o que faz. Quero saber especialmente como ela trata os filhos quando pensa que ninguém está olhando. Fotos e vídeos, se possível, mas nada ilegal. Tudo deve ser obtido em espaços públicos. Entendido. Quanto tempo? Uma semana deve ser suficiente. E Sam, preciso que você descubra quem é o advogado, Gregory King. Seus movimentos, seus contatos, especialmente quaisquer encontros com a família Salazar fora de um contexto profissional. Jantares, eventos sociais, qualquer coisa que sugira que o relacionamento deles vai além do puramente legal. Pode deixar assim, juiz. Enviarei relatórios diários. Naquela tarde, enquanto regava meus pés de alecrim, meu telefone tocou. Era Caroline. Professor, encontrei algo. Ainda não é oficial, mas existe uma denúncia apresentada há 6 meses. Uma professora da escola das crianças relatou preocupação com o estado emocional do filho mais velho. Ela disse que ele chegava às aulas visivelmente ansioso, que ele mencionava que sua mãe gritava muito e que às vezes ela o castigava privando-o de refeições. Meu coração se apertou. A denúncia foi superficialmente investigada pelos serviços sociais, mas foi arquivada porque a família Salazar apresentou cartas de 2 psicólogos particulares atestando que as crianças estavam perfeitamente bem. Senti a raiva subir em meu peito. Quase certamente psicólogos pagos. Ambos já trabalharam para famílias ricas em casos semelhantes. Eles são conhecidos por redigir relatórios favoráveis para quem pagar mais. Preciso do nome desse professor e de uma cópia da queixa original. Eu já tenho tudo isso, professor. Enviarei por correio expresso esta noite. Quando desliguei o telefone, fiquei no meu jardim, sentindo o sol da tarde no meu rosto.
Minhas plantas cresceram fortes e saudáveis porque eu cuidei delas com paciência, reguei-as constantemente e as protegi de pragas. Este caso não foi diferente. Foi preciso paciência, cuidado constante e determinação para proteger o que era importante. David passou para me visitar naquela noite. Ele parecia melhor do que da última vez, menos derrotado. Ele sentou-se comigo na varanda enquanto o crepúsculo caía. Mãe, disse-lhe baixinho. Você nunca me disse que era tão importante. Eu pesquisei seu nome na internet. Existem centenas de artigos sobre você, casos que você ganhou, pessoas que você ajudou. Por que você nunca me contou? Olhei para ele com ternura. Porque essa era outra vida, filho. Quando me aposentar, quero ser apenas sua mãe, apenas a avó dos seus filhos. Eu não queria que você me visse como a justiça de ferro. Eu queria que você me visse como eu sou. Mas você poderia ter usado isso. Você poderia ter usado sua influência antes. Não funciona assim, David. O verdadeiro poder não é usado para intimidar ou para obter atalhos. É utilizado apenas quando absolutamente necessário e com precisão cirúrgica. Nos últimos dias, tenho estado a construir algo, uma teia de verdades que irá enredar Chloe e a sua família nas suas próprias mentiras. E quando ela cair, cairá completamente. David pegou na minha mão. Estou com medo, mãe. Com medo de ter esperança e perder de novo. Você não vai perder, eu lhe disse com uma certeza que sentia até a alma. Desta vez, a justiça prevalecerá porque desta vez eu estou aqui. Naquela noite, antes de dormir, peguei uma foto antiga da minha mesa. Era uma foto dos meus netos, tirada no verão passado no meu jardim. Eles sorriam, com as bochechas sujas de terra e as mãos cheias de flores, inocentes, puros, merecedores de um futuro melhor. Em breve, sussurrei para a fotografia. Tudo vai ficar bem. A próxima audiência foi marcada para 5 dias depois, 5 dias que utilizei com a eficiência de um general se preparando para a batalha decisiva. Todas as manhãs eu acordava antes do amanhecer, preparava meu chá e sentava no meu escritório, revisando cada documento, cada fotografia, cada depoimento que meus contatos haviam conseguido para mim. A mesa estava coberta de pastas meticulosamente organizadas, cada uma etiquetada com precisão. Finanças de Salazar, histórico médico de Chloe, depoimento de professores, investigação de King. Sam enviava relatórios diários com fotos anexadas. Chloe saindo de restaurantes caros no meio da tarde enquanto seus filhos estavam na escola. Chloe em um spa de luxo, gastando o equivalente a provavelmente o salário mensal de uma família média. E a mais reveladora, Chloe gritando com seu filho mais velho no estacionamento de um shopping, o rosto contorcido de raiva enquanto o menino, meu neto, encolhia os ombros, tentando se tornar invisível. Aquela foto em particular partiu meu coração. Eu imprimi e coloquei na minha mesa, olhando para ela sempre que sentia minha determinação vacilar. Não era a vingança que eu buscava. Era uma forma de proteção. Foi justiça para 2 crianças que merecem crescer sem medo, sem ansiedade, sem ter que andar em ovos para evitar a raiva da mãe. Maxwell me trouxe mais informações sobre o advogado King. Fotografias dele jantando com Vitória Salazar em restaurantes exclusivos, encontros que definitivamente ultrapassaram os limites do profissionalismo. Em uma das fotos tiradas de um ângulo discreto, Vitória foi vista entregando a ele um envelope grosso. Não havia como provar o que continha, mas a imagem sugeria algo que qualquer juiz perspicaz consideraria questionável. Descobri também algo interessante sobre os psicólogos que atestaram o bem-estar das crianças. Ambos receberam pagamentos de $50.000 cada, depositados em suas contas uma semana após a entrega de seus relatórios. Os pagamentos foram feitos a partir de uma conta corporativa da Salazar Motors, catalogada como serviços de consultoria. Era quase cômico o quão descuidados eles tinham sido. A arrogância de acreditar que seu dinheiro os tornava intocáveis os havia deixado negligentes. Caroline me ligou na noite anterior à audiência. Professor, o juiz Vance entrou em contato comigo. Ele me pediu minha opinião sobre o caso extraoficialmente. Disse-lhe que não podia comentar especificamente, mas sugeri que analisasse com muita atenção qualquer depoimento pericial apresentado pela parte autora. Acho que ele entendeu a mensagem. Obrigada, Caroline. Sua ajuda foi inestimável. É o mínimo que posso fazer.
Professor, o Senhor mudou a minha vida. Você me ensinou que a lei não é apenas teoria. É uma ferramenta para proteger aqueles que não têm voz. Essas crianças merecem ter alguém para protegê-las. Naquela noite, não consegui dormir. Eu fiquei acordada na minha cama, observando as sombras que a lua projetava no teto. Lembrei-me de outros casos, de outras batalhas. O caso de uma mãe solteira que luta contra uma empresa que envenenou a água de sua comunidade. O caso de um homem inocente que passou 12 anos na prisão por um crime que não cometeu. O caso de centenas de trabalhadores explorados por um empresário inescrupuloso. Sempre fora assim. Davi contra Golias. Os poderosos contra os vulneráveis. E eu sempre escolhi o lado de David. Mesmo que isso significasse criar inimigos perigosos, mesmo que significasse viver com seguranças particulares e estar constantemente olhando por cima do ombro. Eu me aposentei porque estava cansado de lutar, porque queria paz. Porque, depois da morte do meu marido, senti que não tinha mais energia para continuar sendo a guerreira incansável que havia sido por décadas. Mas, ao ver meus netos sofrerem e meu filho ser destruído, compreendi que a verdadeira paz não vem de se esconder do mundo. Vem da certeza de que você fez a coisa certa quando importava. E isso importava mais do que qualquer outra coisa. Na manhã da audiência, vesti-me com cuidado. Um conjunto de calça e blazer cinza pérola, elegante, mas sem ostentação. Um colar de pérolas que pertencera à minha mãe. Meu cabelo estava preso num coque impecável. Eu queria projetar autoridade, mas também dignidade. Não precisei intimidar com a minha aparência. Minha presença por si só já faria o trabalho. David me buscou às 8 horas. Ele dirigia em silêncio, com as mãos agarradas ao volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Coloquei a mão no braço dele. Respire, filho. Tudo vai dar certo. Como você pode ter tanta certeza? Porque a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E porque desta vez vou garantir que aconteça. Chegamos ao tribunal com 30 minutos de antecedência. O edifício era imponente, com colunas de mármore e uma ampla escadaria. Passei incontáveis horas em lugares como este, mas sempre do outro lado, como juiz, como advogado, como a pessoa que controla o processo. Agora eu era apenas um observador. Mas isso não significava que eu estivesse impotente. Subimos as escadas lentamente. Eu já não tinha a mesma agilidade de quando tinha 50 anos. Meus joelhos protestavam a cada passo, mas mantive a cabeça erguida e as costas retas. Dentro do saguão, vi Chloe e sua família. Vitória usava um vestido cor marfim e joias que provavelmente custavam mais do que o carro de David. Chloe estava ao lado dela, vestindo um vestido rosa claro desenhado para lhe dar uma aparência inocente e maternal. O advogado King conversava com eles, com a pasta em uma das mãos e uma expressão de arrogância e confiança no rosto. Quando entramos, todos os olhares se voltaram para nós. Percebi uma ligeira mudança na expressão de King. Uma pequena ruga de preocupação cruzou sua testa. Chloe olhou para mim e rapidamente desviou o olhar. Vitória, no entanto, sustentou meu olhar, me avaliando como se pudesse determinar meu valor apenas olhando para mim. Eu sorri, um sorriso pequeno e educado que não chegou aos meus olhos. Ela franziu a testa, claramente incomodada com a minha confiança tranquila. Nos dirigimos à sala de audiências. Era menor do que eu me lembrava, com painéis de madeira escura e janelas altas que deixavam entrar luz natural. O juiz Vance ainda não havia chegado. Sentei-me ao lado de David à mesa, coloquei minha bolsa cuidadosamente ao meu lado e tirei um pequeno caderno e uma caneta. Não me foi permitido falar como advogado, mas ninguém pôde me impedir de fazer anotações. O oficial de justiça anunciou a entrada do juiz. Todos nos levantamos. O juiz Vance entrou vestindo sua toga preta, com o semblante sério e profissional. Seus olhos me encontraram imediatamente, e eu o vi acenar levemente em minha direção. Reconhecimento. Uma saudação silenciosa entre colegas. Bom dia, disse-lhe ao sentar-se. Daremos continuidade ao caso Harrison contra Salazar. Antes de prosseguirmos, devo informar que analisei exaustivamente todos os documentos apresentados e que tenho algumas perguntas para ambas as partes. O tom de sua voz era diferente da audiência anterior.
Mais firme, mais inquisitivo. King pareceu notar também, pois ajeitou a gravata de forma nervosa. Conselheiro King, prosseguiu o juiz. Na audiência anterior, você apresentou avaliações psicológicas que atestavam o bem-estar emocional dos menores sob a guarda de seu cliente. Gostaria que você explicasse as circunstâncias em que essas avaliações foram realizadas. King se levantou. Claro, meritíssimo. O Dr. Ramírez e o Dr. Shaw são profissionais altamente qualificados que realizaram avaliações abrangentes dos menores e que contrataram esses profissionais. A senhora Salazar, naturalmente preocupada com o bem-estar de seus filhos. Eu vejo. E quanto eles receberam pelos seus serviços? King hesitou por um segundo. Honorários profissionais padrão, meritíssimo. $50.000 por avaliação lhe parece um valor padrão, conselheiro? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu vi Chloe enrijecer na cadeira. Vitória inclinou a cabeça na direção de King, sussurrando algo com urgência. Vossa Excelência, começou King. Os médicos em questão são especialistas renomados, e o que me preocupa, conselheiro, não é a sua fama, mas a objetividade de suas avaliações quando são pagos com somas tão consideráveis por uma das partes interessadas. O juiz Vance examinou seus papéis. Também tomei conhecimento de uma queixa apresentada por uma professora da escola das crianças, expressando preocupação com o estado emocional delas. Esta queixa não foi apresentada na audiência anterior. Por que é que? King abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi Vitória quem se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Essa professora ficou ressentida porque minha filha reclamou da incompetência dela. O juiz olhou para ela friamente. Senhora, por favor, sente-se. Você não tem permissão para falar a menos que seja chamado para depor. Vitória estava sentada, mas seu rosto estava vermelho de indignação. Chloe parecia cada vez menor em sua cadeira. Olhei para o juiz Vance e em seus olhos vi algo que reconheci imediatamente. A determinação de alguém que descobriu uma injustiça e estava resolvido a corrigi-la. Ele tinha sido meu aluno. Sim. Mas, mais do que isso, eu lhe ensinei que a lei existe para proteger os vulneráveis, não para servir aos poderosos. E naquele momento, eu soube que tínhamos vencido. Não completamente, ainda não. Mas a balança começou a pender para o lado. O juiz Vance prosseguiu com seu interrogatório meticuloso e, a cada pergunta, eu vi a fachada perfeita de Chloe e sua família começar a ruir. King tentou defender cada ponto, mas seu argumento soou mais fraco e desesperado. Foi como assistir a um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Conselheiro King, disse o juiz, analisando outro documento. Vejo aqui que a senhora Salazar declara uma renda anual de $200.000 como consultora de imagem corporativa da Salazar Motors. Você pode fornecer evidências específicas do trabalho realizado para justificar essa remuneração? King pigarreou. Excelência, a senhora Salazar presta consultoria em decisões estratégicas de marketing e representação de marcas. Você possui contratos específicos, relatórios de trabalho, projetos documentados? O silêncio voltou a preencher a sala. Chloe estava com o olhar fixo no chão, as mãos entrelaçadas tremendo levemente sobre a mesa. Vitória havia perdido sua expressão arrogante e agora parecia preocupada, quase assustada. Solicitarei essa documentação para a próxima sessão, disse o juiz com firmeza. Além disso, ordenei uma avaliação independente dos menores, conduzida por um profissional nomeado pelo tribunal e sem conflito de interesses. Também solicitei uma entrevista com o professor que apresentou a queixa original. Vi Chloe olhar bruscamente para sua mãe. Vitória balançava a cabeça negativamente, visivelmente chateada. O plano perfeito que haviam construído com dinheiro e mentiras estava se desintegrando diante de seus olhos. O juiz prosseguiu. Também estou preocupado com a estabilidade emocional da senhora Salazar. Tenho informações de que ela foi internada em um centro de reabilitação há 2 anos. Isso está correto? Chloe levantou-se tão depressa que a cadeira quase caiu. Isso é confidencial. Você não tem o direito de mencionar isso. Senhora Salazar, sente-se, ordenou o juiz em tom severo. Em casos de guarda de menores, o bem-estar dos menores é a prioridade. Qualquer informação relevante sobre a aptidão parental pode e deve ser considerada.
Se você teve problemas com dependência, isso é pertinente a este caso. Chloe afundou na cadeira, com lágrimas começando a rolar por suas bochechas. Mas não eram lágrimas de remorso ou vulnerabilidade. Eram lágrimas de raiva, da frustração de alguém acostumado a conseguir o que queria e que, de repente, se viu encurralado. King tentou intervir. Excelência, minha cliente concluiu o tratamento com sucesso e permanece estável desde então. Isso será determinado pela avaliação independente que solicitei. Agora, vamos passar a palavra ao Sr. Harrison. O juiz se virou para David. Sr. Harrison, as acusações apresentadas contra o senhor incluem instabilidade no emprego, falta de comprometimento com seus filhos e comportamento errático. Você possui provas que contradigam essas afirmações? David se levantou, com a voz trêmula, mas firme. Excelência, trabalho na mesma empresa há 12 anos. Tenho cartas de recomendação do meu empregador. Meus filhos sempre foram minha prioridade. Participei de todos os eventos escolares e de todas as consultas médicas quando me foi permitido. As acusações de comportamento errático são falsas. Você tem testemunhas que possam corroborar isso? Sim, meritíssimo. Seus professores, seus treinadores, vizinhos que me viram com eles. O juiz tomou notas. Bom. Determino que esses depoimentos sejam apresentados na próxima audiência. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Juiz Prescott, deseja acrescentar algo? Embora o senhor não esteja atuando como consultor jurídico, sua presença aqui é notável e, dadas as suas qualificações, gostaria de ouvir sua perspectiva, caso tenha algo a contribuir. Senti todos os olhares se voltarem para mim. David olhou para mim com esperança. Chloe apavorada. Vitória, com um ódio mal contido. Levantei-me devagar, sem pressa, deixando o silêncio se prolongar. Quando falei, minha voz era calma, mas carregava o peso de 4 décadas de experiência. Obrigado, Vossa Excelência. Não estou aqui como advogada, mas como avó preocupada com o bem-estar dos meus netos. Ao longo destes últimos meses, tenho acompanhado como esta batalha judicial afetou 2 crianças inocentes. Já vi meu filho chorar à noite porque lhe é negado o direito de ver seus filhos. Já ouvi meus netos me perguntarem por que o pai deles não pode mais levá-los ao parque. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras reverberarem. Justiça não se resume a quem tem mais dinheiro ou melhores conexões. Trata-se de proteger os vulneráveis. E, neste caso, os vulneráveis são 2 crianças que merecem ter ambos os pais em suas vidas, desde que esses pais sejam capazes de lhes proporcionar amor, estabilidade e segurança. O juiz Vance assentiu lentamente com a cabeça. Concordo plenamente, juiz Prescott. E é precisamente por isso que este caso será analisado exaustivamente antes de qualquer decisão final ser tomada. King se levantou desesperadamente. Meritíssimo, este é claramente um caso de influência indevida. A presença do juiz Prescott é... O que, conselheiro? Interrompeu o juiz, com voz ríspida. Lembrando-me que devo fazer meu trabalho com integridade? Você está sugerindo que a presença de um profissional ilustre me impede de agir com justiça? Porque, se for esse o caso, convido-o a apresentar uma moção formal para o meu afastamento. Mas aviso-vos que tal moção exigirá provas de parcialidade, e não simplesmente o facto de alguém estar a observar o processo. King empalideceu e sentou-se sem dizer mais nada. Vitória inclinou-se para Chloe e sussurrou algo com urgência. Chloe balançava a cabeça negativamente, claramente em pânico. O juiz bateu o martelo. Esta audiência está suspensa. Nos reuniremos novamente em 2 semanas. Até lá, espero ter avaliação independente dos menores, os depoimentos solicitados para o Sr. Harrison e a documentação de emprego da Sra. Salazar. Além disso, quero um relatório completo do centro de reabilitação onde a Sra. Salazar foi tratada. Se houver objeções quanto à confidencialidade, elas serão apresentadas formalmente, e eu decidirei o que é relevante para este caso. Ele bateu o martelo novamente. A sessão está encerrada. Todos nos levantamos quando o juiz saiu. No instante em que a porta se fechou atrás dele, Chloe explodiu. A culpa é sua, ela gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Você o manipulou. Você usou sua influência para me destruir. Virei-me para ela lentamente.
Eu não levantei a voz. Eu não precisava. Eu não destruí nada, Chloe. Você fez tudo isso sozinho. Com suas mentiras, com sua manipulação, com sua crueldade para com meu filho e meus netos. A única coisa que fiz foi garantir que a verdade viesse à tona. Você não tem esse direito. Vitória cuspiu, dando um passo à frente. Somos uma família respeitável. Nós temos poder. Temos contatos. Isto ainda não acabou. Sustentei o olhar dela sem piscar. Não, senhora Salazar. Ainda não acabou. Mas o que vocês chamam de poder não é nada comparado à verdade. E a verdade é que sua filha não está apta a ter a guarda exclusiva dessas crianças. A verdade é que você usou seu dinheiro para comprar falso testemunho. A verdade é que você manipulou o sistema, acreditando ser intocável. Dei um passo em sua direção e a vi recuar instintivamente. Mas há algo que a senhora deveria ter investigado antes de começar esta guerra, senhora Salazar. Você deveria ter descoberto quem eu realmente era, porque se tivesse descoberto, saberia que passei a vida inteira confrontando pessoas como você. Pessoas que acreditam que seu dinheiro as coloca acima da lei. Eu me virei para David. Vamos lá, filho. Temos muito a preparar para a próxima audiência. Ao sairmos do tribunal, senti o olhar de Chloe e Vitória queimando em minhas costas. Mas eu não me importei. Pela primeira vez em meses, vi esperança verdadeira nos olhos do meu filho. A guerra não havia terminado. Mas tínhamos acabado de vencer a primeira batalha importante. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de atividades estratégicas discretas. Todos os dias eu recebia ligações, e-mails e visitas de antigos contatos, que me traziam informações cruciais. Foi como se toda a rede que eu havia construído ao longo de décadas tivesse sido reativada de uma só vez. Todos estão ansiosos para ajudar a lendária Justiça de Ferro em seu retorno. Sam me trouxe mais fotos e vídeos que comprovam que Chloe está com seus filhos. Em um vídeo particularmente revelador, meu neto mais velho foi visto saindo de casa com sua mochila escolar, com o rosto marcado pela tristeza. Chloe o seguiu, gritando algo, com a expressão contorcida de raiva. O menino caminhava com os ombros caídos, derrotado. Foi de partir o coração ver aquilo, mas era uma prova necessária. Maxwell obteve os registros completos do centro de reabilitação. Chloe não esteve lá apenas por 30 dias, como pensávamos inicialmente, mas por 45. Ela teve uma recaída durante o tratamento, necessitando de intervenção adicional. O relatório médico mencionou episódios de raiva incontrolável e dificuldade em aceitar a responsabilidade pessoal. O documento também recomendava terapia contínua e acompanhamento psiquiátrico, nenhum dos quais Chloe concluiu após sair do hospital. A avaliação independente das crianças foi conduzida pela doutora Selena Ortiz, uma psicóloga infantil com reputação impecável e 20 anos de experiência em casos de guarda de menores. Caroline havia me comentado que a doutora Ortiz era conhecida por sua capacidade de se conectar com as crianças e fazê-las se sentirem seguras para falar honestamente. Eu não tive acesso direto ao relatório antes da audiência, mas Caroline me ligou uma noite com informações não oficiais. Professor, conversei com um colega que conhece o Dr. Ortiz. Sem entrar em detalhes específicos do caso, ela me disse que o relatório é muito preocupante em relação ao ambiente na casa da mãe. As crianças demonstraram sinais significativos de ansiedade ao falar sobre a mãe. Também reunimos testemunhos impactantes em favor de Davi. O chefe dele escreveu uma carta detalhada descrevendo meu filho como um funcionário exemplar, responsável e dedicado. 3 de seus colegas assinaram declarações sobre como David falava constantemente de seus filhos com amor, como ele pedia folga para eventos escolares e como ele se preocupava genuinamente com o bem-estar deles. A professora que havia apresentado a queixa original, uma mulher chamada Susan Miller com 30 anos de experiência, concordou em depor. Encontrei-me com ela em uma cafeteria discreta. Ela era uma mulher na casa dos 50 anos, usava óculos e tinha uma expressão afetuosa, porém cansada. Senhora Prescott, disse ela, segurando a xícara de café com as 2 mãos. Ao longo da minha carreira, vi milhares de crianças. E quando uma criança chega à aula com medo nos olhos, quando se encolhe cada vez que o telefone toca porque tem medo de ser a mãe ligando para criticá-la, quando inventa desculpas para ficar até mais tarde na escola para evitar ir para casa, isso parte meu coração. Pode testemunhar isso em tribunal?
Absolutamente. Já tentei antes, mas minha reclamação foi rejeitada. A família Salazar tem muita influência no distrito escolar. Recebi pressão da administração para retirar minhas preocupações, mas não ficarei em silêncio se um juiz finalmente estiver disposto a me ouvir. Os dias passaram e eu me senti mais forte, mais concentrado. Foi como se os últimos 15 anos de aposentadoria tivessem evaporado e eu tivesse voltado a ser a mulher que eu era antes. Minhas mãos não tremiam mais quando eu segurava documentos legais. Minha mente funcionava com a clareza e a velocidade que costumava ter. Foi exaustivo, mas também revigorante. David vinha à minha casa todas as noites. Analisamos juntos todas as provas, todos os depoimentos. Expliquei a estratégia para ele, como cada elemento se encaixaria na audiência final. Pela primeira vez em meses, eu o vi sorrir de verdade. Mãe, disse-lhe certa tarde enquanto tomávamos chá na minha cozinha. Não sei como te agradecer. Você fez mais em 2 semanas do que meus advogados anteriores fizeram em meses. Você não precisa me agradecer por nada, filho. É isso que as mães fazem. Eles protegem seus filhos e seus netos. Peguei na mão dele por cima da mesa. Mas quero que você entenda uma coisa. Quando tudo isso acabar, quando você tiver seus filhos de volta, meu trabalho estará terminado. Voltarei à minha vida tranquila. Esta não é uma ressurreição permanente da justiça de ferro. Esta é apenas a última batalha. David assentiu com a cabeça. Mas eu vi tristeza em seus olhos. Por quê, mãe? Por que você abandonou tudo? Você era tão importante. Você ajudou muita gente. Suspirei, olhando pela janela em direção ao meu jardim, onde os últimos raios do pôr do sol pintavam tudo de dourado. Porque existe um preço a pagar, filho. Um preço pago com anos de estresse, ameaças constantes, vivendo sempre com um olhar perdido. Seu pai morreu de ataque cardíaco aos 65 anos. O médico disse que o estresse foi um fator importante. Ele sempre se preocupava comigo, com os casos perigosos que eu aceitava, com os inimigos poderosos que eu fazia. Meus olhos se umedeceram com a lembrança. Quando ele morreu, percebi que havia sacrificado demais, que havia perdido tempo com ele, com você, por estar sempre lutando as batalhas dos outros. Então, decidi me aposentar, buscar a paz, ser apenas Eleanor, não a juíza, não a guerreira, apenas eu mesma. Você se arrepende disso? Não, respondi imediatamente. Não me arrependo de ter ajudado todas essas pessoas. Mas lamento não ter encontrado um equilíbrio melhor. É por isso que, quando tudo isso acabar, voltarei para o meu jardim, para os meus livros, para minha tranquilidade. Esta é uma exceção, não um retorno permanente. Na noite anterior à audiência final, mal consegui dormir, não por nervosismo, mas pela expectativa. Eu havia preparado tudo meticulosamente. Todos os documentos estavam organizados. Todas as testemunhas sabiam exatamente o que dizer. Eu havia antecipado cada movimento que King poderia fazer e preparado contra-argumentos para cada cenário. Levantei-me antes do amanhecer e fui para o meu jardim. O ar estava fresco, quase frio. Ajoelhei-me ao lado das minhas plantas de lavanda, sentindo a terra úmida sob meus dedos. Havia algo profundamente reconfortante naquele contato com a natureza, com algo simples e real. Isto é para eles, sussurrei para o silêncio da manhã. Pelos meus netos, por todas as vezes que não estive presente. Por todas as batalhas que deixei de lutar. Esta é a última, e eu vou vencê-la. O sol começou a despontar no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Era um novo dia, um dia de justiça. Tomei um banho, vesti o mesmo terno cinza pérola que havia usado antes e prendi meu cabelo com cuidado. Quando me olhei no espelho, não vi uma mulher de 70 anos. Eu vi o juiz Prescott, firme, implacável, pronto para a batalha. David chegou na hora marcada. Fomos de carro até o tribunal em silêncio, mas era um silêncio confortável, carregado de confiança mútua. Quando chegamos e subimos aqueles degraus de mármore novamente, eu me senti invencível. Chloe e Victoria já estavam dentro do tribunal. Ambos pareciam cansados, como se as últimas 2 semanas tivessem sido um tormento. King tinha olheiras profundas e seu terno, embora caro, não estava tão impecável quanto antes.
Quando entramos, Vitória me lançou um olhar de puro ódio. Mas por trás desse ódio, eu vi algo mais. Temer. Ela finalmente entendeu que não estava lutando contra uma voz inofensiva. Ela estava lutando contra uma força que havia derrotado inimigos muito mais poderosos do que ela. Sentei-me, abri meu caderno e esperei. O juiz Vance entraria a qualquer momento, e quando isso acontecesse, o ato final desta história começaria. O juiz Vance entrou com uma pasta grossa debaixo do braço, com uma expressão grave e profissional. Todos nos levantamos até que ele se sentasse. O silêncio na sala era tão denso que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Este foi o momento. Todo o trabalho, toda a preparação, todas as peças que movi cuidadosamente durante semanas convergiram para esta audiência final. Analisei exaustivamente toda a documentação apresentada por ambas as partes, começou o juiz, com voz firme e clara. Também recebi a avaliação independente dos menores realizada pela doutora Selena Ortiz. Devo dizer que algumas das conclusões são profundamente preocupantes. Observei Chloe ficar tensa em sua cadeira. Vitória pressionou os lábios formando uma linha fina. King tentou manter uma expressão neutra, mas suas mãos inquietas sobre a mesa o traíram. O juiz prosseguiu. O Dr. Ortiz entrevistou ambas as crianças separadamente em um ambiente controlado e seguro. Ambos os menores expressaram amor por seus pais, o que é positivo. No entanto, ele fez uma pausa, olhando diretamente para Chloe. Ambos também demonstraram sinais significativos de ansiedade ao discutirem a rotina na casa da mãe. Isso é mentira, gritou Chloe abruptamente, levantando-se. Meus filhos estão perfeitamente bem comigo. Senhora Salazar, sente-se, ordenou o juiz em tom severo. Este é o seu último aviso. Mais uma interrupção e mandarei que você se retire deste tribunal. Chloe caiu para trás na cadeira, com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Vitória colocou a mão no braço dela, sussurrando algo com urgência. O filho mais velho, continuou o juiz, lendo o relatório. Mencionou que sua mãe grita frequentemente quando está chateada e que ele tenta se comportar muito bem para não irritá-la. A criança mais nova descreveu sentir-se triste porque sente falta do pai e não entende por que não pode vê-lo com mais frequência. Ambos expressaram o desejo de passar mais tempo com o pai. Senti David conter um soluço ao meu lado. Apertei a mão dele por baixo da mesa, oferecendo-lhe minha força silenciosa. O juiz Vance deixou o relatório de lado e pegou outro documento. Também recebi o relatório completo do centro de reabilitação onde a senhora Salazar foi tratada. Ao contrário do que nos foi informado inicialmente, a internação dela foi de 45 dias, e não de 30, devido a complicações durante o tratamento. O relatório recomenda acompanhamento e terapia contínuos, nenhum dos quais a senhora Salazar concluiu. Vossa Excelência, interveio King, levantando-se. Minha cliente concluiu com sucesso sua reabilitação e não teve recaídas. E como você pode garantir isso, conselheiro? Não há evidências de acompanhamento médico. Nenhum terapeuta atestou sua estabilidade atual. De fato, o relatório da doutora Ortiz menciona que, durante as entrevistas, a senhora Salazar demonstrou irritabilidade significativa e dificuldade em controlar suas emoções. O juiz pegou outro documento. Além disso, recebi o depoimento da professora, Susan Miller, que expressou sérias preocupações com o bem-estar emocional do filho mais velho quando este estava sob os cuidados da mãe. A senhora Miller tem 30 anos de experiência e é uma profissional respeitada. O seu testemunho não pode ser ignorado. Vi Vitória inclinar-se em direção a King, sussurrando freneticamente. King balançou a cabeça negativamente, claramente sem saber como responder. Devo também abordar este assunto, continuou o juiz, com a voz tornando-se mais severa. As irregularidades financeiras que vieram à tona. A senhora Salazar recebe $200.000 anualmente como consultora. No entanto, não há evidências documentadas de trabalho realizado. Os pagamentos de $50.000 a cada um dos psicólogos que avaliaram inicialmente as crianças são, no mínimo, questionáveis. King se levantou desesperadamente. Excelência, essas são questões financeiras privadas que não têm qualquer relação com a capacidade parental do meu cliente. Pelo contrário, conselheiro, eles têm toda a relevância.
eles demonstram um padrão de uso de recursos financeiros para manipular narrativas e comprar depoimentos favoráveis, e isso me faz questionar a integridade de todo o caso apresentado por seu cliente. O juiz recostou-se na cadeira, com os dedos entrelaçados à sua frente. Agora, vamos passar a palavra ao Sr. Harrison. Analisei as cartas de recomendação de seu empregador, os depoimentos de seus colegas e as declarações dos treinadores e professores de seus filhos. Todos concordam em descrevê-lo como um pai dedicado, responsável e amoroso. Não encontrei uma única prova credível que sustente as acusações de instabilidade ou negligência. David fechou os olhos e eu vi seus ombros tremerem levemente. Apertei a mão dele com mais força. Com base em todas essas evidências, disse o juiz em tom firme e decisivo. Cheguei a uma conclusão. A guarda exclusiva anteriormente concedida à Sra. Salazar fica, por este meio, revogada. Estou determinando a guarda compartilhada equitativa, com ambos os pais tendo o mesmo tempo com os menores. Chloe soltou um grito estrangulado. Não, você não pode fazer isso. Além disso, continuou o juiz, ignorando-a. Determino que a Sra. Salazar seja submetida a avaliação e terapia psicológica contínuas pelos próximos 6 meses. Também estou ordenando que ambos os pais participem de mediação familiar para estabelecer protocolos de comunicação eficazes e quero relatórios mensais sobre o bem-estar das crianças. O juiz olhou diretamente para mim. Juiz Prescott, embora o senhor não esteja atuando oficialmente neste caso, agradeço sua presença. Sua reputação na defesa da justiça tem sido um importante lembrete do porquê fazemos este trabalho, do porquê da existência da lei, para proteger os vulneráveis, não para servir aos poderosos. Assenti levemente com a cabeça, sentindo um calor no peito que não sentia há anos. Este tribunal está convencido, concluiu o juiz. A melhor opção para essas crianças é ter acesso igualitário a ambos os pais, desde que ambos demonstrem capacidade e compromisso com o seu bem-estar. Sr. Harrison, o senhor demonstrou esse comprometimento. Sra. Salazar, agora a senhora também terá que demonstrar isso. Ele bateu o martelo. A sentença foi proferida. A guarda compartilhada entra em vigor imediatamente. O som do martelo ecoou na sala como um trovão. David se virou para mim, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, e me abraçou forte. Nós conseguimos, mãe. Nós conseguimos. Atrás de nós, ouvi soluços. Virei-me e vi Chloe desmoronando na cadeira, com o rosto entre as mãos. Vitória a abraçava, mas sua expressão de derrota era absoluta. King recolhia seus papéis mecanicamente, evitando qualquer contato visual. Levantei-me e caminhei lentamente em direção a eles. Chloe olhou para cima, com os olhos vermelhos e inchados. Por um instante, não vi a mulher manipuladora que havia magoado meu filho, mas sim alguém fragilizado. Perdido. Chloe, eu disse baixinho. Isso não precisa ser uma derrota. Você tem a oportunidade de ser melhor, de buscar a ajuda que precisa, de aprender a ser a mãe que seus filhos merecem. Mas isso só acontecerá se você parar de mentir, parar de manipular e começar a enfrentar seus próprios problemas. Ela olhou para mim com uma mistura de ódio e desespero, mas não disse nada. Vitória, no entanto, me encarou com um olhar furioso. Isto não acabou, ela sibilou. Eu sorri tristemente. Sim, Sra. Salazar, é isso mesmo. Porque se você tentar recorrer disso, se tentar usar seu dinheiro novamente para comprar justiça, eu estarei aqui. E acredite, agora que o sistema sabe que estou observando, ninguém ousará lhe dar tratamento preferencial. Seus dias de manipulação do sistema acabaram. Virei-lhes as costas e voltei para David, que me esperava com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Saímos juntos do tribunal sob o sol brilhante da tarde. Pela primeira vez em meses, senti que o mundo estava em ordem novamente. A justiça prevaleceu e eu cumpri minha promessa. 3 semanas após a decisão judicial, eu estava no meu jardim, como fazia todas as manhãs. Com as mãos fincadas na terra, plantando novas mudas de manjericão. O sol aquecia minhas costas e o aroma de lavanda pairava no ar. Tudo havia retornado à tranquilidade que eu tanto sentirá falta. Mas algo estava diferente. Eu era diferente. Ouvi risadas se aproximando e olhei para cima. David caminhava pela trilha de pedra com meus 2 netos correndo à frente, seus rostos iluminados por sorrisos genuínos.
Já fazia tanto tempo que eu não os via assim, tão livres, tão felizes. Vovó, gritou o mais velho, atirando-se em meus braços. Não me importei que minhas mãos estivessem sujas de terra. Eu o abracei forte, sentindo seu pequeno coração bater contra meu peito. A mais nova juntou-se ao abraço e, por um instante, nós três permanecemos assim, envolvidos em amor e gratidão silenciosos. O que vamos plantar hoje, vovó? Perguntou a pequena, entusiasmada. Manjericão, respondi, sorrindo. Você vai me ajudar? Passamos a tarde inteira no jardim. Eu os ensinei a fazer pequenos buracos na terra, a colocar as sementes com cuidado e a regá-las sem encharcá-las. Eles escutavam atentamente, suas pequenas mãos trabalhando diligentemente. David sentou-se na varanda, observando-nos com uma expressão serena e tranquila. Não havia mais sombras de tristeza em seus olhos, nem aquele peso esmagador da injustiça. Quando as crianças se cansaram e foram brincar no velho balanço pendurado na grande árvore, David veio até mim e sentou-se ao meu lado na terra. Eles mudaram tanto nessas poucas semanas, disse-lhe em voz baixa. Eles estão mais relaxados, mais felizes. O mais velho não está mais tendo aqueles pesadelos que costumava ter. E o pequeno parou de me perguntar por que não podia me ver mais. As crianças são resilientes, respondi, enxugando as mãos num pano. Eles se recuperam quando recebem um ambiente adequado. Amor, estabilidade, segurança. É tudo o que eles precisam. E Chloe, você soube de alguma coisa? Assenti com a cabeça. Caroline me disse que começou a terapia determinada pelo tribunal. Aparentemente, ela está sendo honesta com sua terapeuta pela primeira vez. Há um longo caminho pela frente, mas pelo menos ela está nele. Espero que ela consiga, disse David sinceramente. Não por mim, mas pelas crianças. Eles também merecem ter a mãe deles. Mas uma versão saudável dela. Olhei para ele com orgulho. Apesar de todo o sofrimento que enfrentou, ele não permitiu que a dor o tornasse amargo ou vingativo. Ele continuava sendo o bom homem que eu havia criado. E você, mãe? Perguntou ele, virando-se para mim. Como você se sente agora que tudo acabou? Refleti sobre a pergunta dele enquanto observava meus netos brincarem. Cansado, admiti finalmente, mas em paz. Fiz o que tinha que fazer. Eu protegi minha família. E agora posso voltar à minha vida tranquila sabendo que fiz a coisa certa. Muita gente estava te procurando. Sabe, Maxwell me disse que vários dos seus antigos colegas perguntaram se você consideraria voltar como consultor ou assessor. Seu retorno, ainda que breve, lembrou a muitos porque eles o respeitavam tanto. Sorri, mas balancei a cabeça negativamente. Não, são sim. Essa foi minha última batalha. Eu falei sério. O Iron Justice está oficialmente se aposentando. Quero passar o tempo que me resta aqui no meu jardim com a minha família. Sem estresse, sem inimigos, sem guerras judiciais. David assentiu com a cabeça. Embora eu tenha percebido um lampejo de tristeza em seus olhos. O mundo perdeu um grande zagueiro quando você se aposentou. O mundo tem muitos defensores, respondi suavemente. Jovem, enérgico, cheio de paixão pela justiça. Assim como você mesmo poderia ser, se algum dia decidisse mudar de carreira. Ele riu. Eu não tenho o seu talento, mãe. Não se trata de talento. Trata-se de convicção, de saber no coração qual é a diferença entre o certo e o errado, e ter a coragem de defendê-la mesmo quando é difícil. O sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e violeta. As crianças correram em nossa direção, exaustas e felizes. Estou com fome, vovó, declarou a mais velha. Vamos entrar, eu disse, levantando-me com um pequeno gemido nos joelhos. Vou preparar para você meus famosos biscoitos de aveia. Naquela noite, enquanto eu misturava a massa e meus netos me observavam, sentados no balcão da cozinha, senti uma plenitude que não experimentava há anos. Essa era a minha verdadeira vocação agora. Não se trata de salvar o mundo, mas sim de cuidar do meu pequeno canto dele. Fazer biscoitos, contar histórias, ensinar sobre plantas, oferecer amor incondicional. Depois que David levou as crianças para casa, preparei meu chá de camomila noturno e fui para a varanda. A noite estava fresca e tranquila.
As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro. Eu me balancei suavemente na cadeira, envolta em um xale de tricô, e fechei os olhos. Refleti sobre todas as batalhas que travei durante minha vida. Os casos foram ganhos, as vidas transformadas, as injustiças corrigidas. Mas esta última, esta batalha pela minha própria família, foi a mais significativa de todas, porque não foi por dever ou profissão. Tinha sido por amor puro e simples. Será que fiz a coisa certa? Sussurrei para o universo, para meu falecido marido, para qualquer um que pudesse estar ouvindo. Valia a pena quebrar minha promessa de paz? O vento soprava suavemente, farfalhando as folhas das árvores, e naquele sussurro encontrei minha resposta. Sim, valeu a pena, porque alguns silêncios precisam ser quebrados. Algumas batalhas precisam ser travadas. E o amor pela família sempre, sempre justifica voltar à guerra uma última vez. Abri os olhos e olhei para o meu jardim, agora banhado pela luz prateada da lua. As plantas que eu cuidei durante anos cresceram fortes e belas, assim como meus netos crescerão agora, fortes e felizes, protegidos pela justiça pela qual lutei para lhes dar. Terminei meu chá, agora frio, e entrei. Passei pelo meu escritório, onde todos os documentos do caso ainda estavam organizados sobre a minha mesa. Amanhã eu os guardarei de vez. Eu as guardaria junto com todas as outras lembranças da minha antiga vida. Mas esta noite simplesmente fui para a cama satisfeito e em paz. A Justiça de Ferro havia travado sua última batalha e vencido. No dia seguinte, enquanto eu guardava todos os documentos em caixas, encontrei a fotografia antiga onde eu aparecia de túnica, sério e imponente. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, relembrando a mulher que eu era. Então, com um sorriso, coloquei-a numa moldura e posicionei-a na minha lareira. Não para glorificar o passado, mas para lembrar que, quando foi necessário, quando minha família precisou de mim, aquela mulher voltou, e faria tudo de novo se fosse preciso. Porque alguns poderes nunca morrem de verdade. Eles apenas dormem, esperando o momento certo para despertar. E eu, Eleanor Mercedes Prescott, acordei quando mais importava. Agora eu podia voltar a dormir em paz, sabendo que havia cumprido meu propósito final. Eu protegi aqueles que amava. Eu havia defendido a justiça pela última vez, e no fim das contas, era só isso que realmente importava. As sementes que plantamos naquele dia com meus netos acabariam por germinar. O manjericão floresceria e eu estaria aqui para vê-lo florescer em meu jardim tranquilo, vivendo o resto dos meus dias na paz que tanto busquei, porque havia aprendido a lição mais importante de todas. O verdadeiro poder não está em nunca recuar da batalha. Consiste em saber quando lutar e quando descansar. E finalmente encontrei o equilíbrio perfeito.